Fala galera, um prazer tê-los aqui para mais um vídeo do Jubilu. E se você acompanha o assunto dos pesticidas, provavelmente você já deve ter visto nas redes sociais vários posts e reportagens falando que o Brasil usa muitos agrotóxicos que são inclusive proibidos na Europa. E de fato, isso é verdade. 44% dos princípios ativos liberados no Brasil são proibidos na Europa. Aliás, o Brasil tem aprovado muitos agrotóxicos novos nos últimos anos. Entre janeiro de 2019 e fevereiro de 2021, foram registrados 1.560 ingredientes ativos novos, uma média de 1,4 substâncias por dia. Isso dá a entender que o Brasil é um mega vilão nessa história. E a Europa tá certíssima, salvando sua população, salvando o meio ambiente, preocupada com as abelhas. Não que o Brasil esteja certo no uso dessas substâncias, porque definitivamente não tá. Mas, e se eu te contar que, na verdade, a Europa também é uma grande vilã nessa história? Apesar de parecer boazinha por aí, né, na mídia, nesse vídeo eu vou te mostrar um grande segredo que a Europa esconde em relação aos agrotóxicos, ou defensivos agrícolas, também pesticidas, como você preferir chamar. Aliás, existe uma discussão muito grande em relação a esse nome, porque alguns grupos na sociedade vêm tentando adotar um nome mais bonitinho para esses produtos, que é justamente o nome defensivos agrícolas. Com esse nome, parece que esses produtos eles são mais amigáveis, menos tóxicos e que eles defendem as plantas. Essas substâncias químicas, elas são usadas pelos humanos no controle de organismos que são considerados pragas nas plantações. Esses organismos podem ser insetos, outras plantas, fungos, bactérias, tanto faz. Essas pestes, elas só precisam estar atrapalhando uma plantação, como um fungo que ataca o milho ou um inseto que come as folhas da soja. Mas não é só nesses insetos e fungos que os agrotóxicos agem. Eu não sei se você sabe, mas no Brasil, em média, morre uma pessoa intoxicada por agrotóxicos a cada 2 dias. E o número real pode ser bem maior do que isso, já que a maioria das intoxicações, elas não são notificadas aos órgãos de saúde. Mas essas intoxicações isoladas são só a ponta do iceberg, porque o contato com alguns agrotóxicos também provoca doenças a longo prazo, como por exemplo, a desregulação hormonal, além de malformações em fetos, depressão e várias outras coisas ruins que eu iria ficar uma hora aqui falando para você. E no Brasil, a gente não tá protegido pelas leis contra essas substâncias. Vale salientar que o Brasil é um grande comprador da produção de agrotóxicos do mundo. E aqui, a regulação dessas substâncias é super influenciável pelos interesses das multinacionais agroquímicas. Como essas multinacionais não podem vender nos países que têm uma lei mais restrita, uma lei mais severa, elas precisam seguir lucrando com as mesmas substâncias nos países que têm a regulação mais frágil, uma lei mais tranquila, que é justamente o caso do nosso Brasil. Aliás, não sei se você sabe, mas o Brasil é o segundo maior comprador de agrotóxicos fabricados no solo europeu. E esses mesmos agrotóxicos que a gente compra são proibidos para uso na União Europeia e também na Inglaterra. É isso mesmo! As grandes empresas produtoras de agrotóxicos, como é o caso da Syngenta, a Bayer e a BASF, elas são europeias e produzem agrotóxicos em solo europeu. Elas só não usam esses agrotóxicos lá, mas elas mandam para outros países usarem. E não é como se a substância ficasse diferente quando ela troca de país, né? Aquele produto que causa má formação genética na Europa, também causa na Malásia. Aquele produto que mata as abelhas na Europa, também mata as abelhas no Brasil ou na África do Sul. E além da Europa produzir e exportar os agrotóxicos que são proibidos lá, ela também compra os alimentos que são cultivados com esses químicos nos outros países do mundo. Como o pessoal é inteligente, né? Pessoal esperto. E olha, eu vou te falar uma coisa, não são poucos os casos de alimentos brasileiros com agrotóxicos proibidos na Europa
que chegam nos mercados europeus. A ONG Pesticide Action Network, ela analisou testes feitos em 770 frutas, legumes e grãos vendidos pelo Brasil para a Europa em 2018. E desses, 97 tinham agrotóxicos proibidos ou de uso restrito na União Europeia. E das 31 amostras de maçãs que vieram do Brasil e foram testadas, 24 tinham resíduos de agrotóxicos proibidos ou de uso restrito na Europa. Essas substâncias também foram encontradas em outras frutas, como o mamão, a manga e até mesmo o limão. Então as empresas europeias exportam o veneno para países com leis mais fracas e esses países aplicam nas plantações, contaminam a água, contaminam o solo, contaminam os agricultores, contaminam tudo e depois a Europa compra os alimentos que são produzidos nesses lugares. Esse ciclo é chamado de ciclo do veneno. O herbicida atrazina, por exemplo, apesar de ser produzido pela Syngenta na Europa, teve seu uso proibido na União Europeia em 2004, mas ele ainda é exportado e usado em países como o Brasil e também os Estados Unidos. Um estudo feito por pesquisadores da Universidade da Califórnia comprovou que esse agrotóxico é um potente disruptor endócrino, ou seja, ele desregula a produção de hormônios no nosso organismo. E além de contaminar a água e afetar a saúde humana, o atrazina ele pode gerar transformações inesperadas no meio ambiente. Essa pesquisa que eu te falei, ela mostrou que esse herbicida, ele levou à completa feminização de machos da rã de unhas africana. Isso mesmo! Em 10% das rãs estudadas, houve uma mudança completa de sexo após a exposição a esse químico. Você entendeu isso? Basicamente, a rã era macho, aí ela foi exposta ao veneno e aí ela vira fêmea. E aí você tem uma população cheia de fêmeas. Então isso é um impacto muito grande para essa população, entendeu? Esse é o perigo. Outro exemplo importante é o Propargit, que é um agrotóxico produzido por uma empresa indiana que tem fábricas na Europa. Esse produto foi proibido na União Europeia em 2011, porque ele é considerado extremamente tóxico para os humanos quando ele é inalado. Além disso, ele pode causar danos nos olhos, além de ter indícios de que ele pode causar câncer. Como se não bastasse, ele é super tóxico para a vida aquática. Em 2018, foram autorizadas vendas de 600 toneladas desse produto para o Brasil. Em 2019, foram 608 toneladas. E o produto proibido na Europa, que tem mais autorizações para exportação para o resto do mundo, é um dos agrotóxicos com maior impacto no Brasil, que é o paraquat. Foram 32 mil toneladas exportadas no ano de 2018, 40% do total das exportações de agrotóxicos proibidos por lá. Nesse ano, o paraquat foi proibido em 2007 na União Europeia, depois que pesquisas indicaram que a exposição a esse agrotóxico está associada à doença de Parkinson. Felizmente, esse produto ele também foi proibido aqui no Brasil em 2020. Só que ainda existe muita discussão e tentativas em andamento para recorrer a essa proibição. Ele é tão tóxico que se alguém ingerir uma colher de chá desse negócio, já era, é morte garantida. O pior é que muitos agricultores usam esse produto sem os equipamentos de proteção adequados e acabam tendo contato muito próximo com ele. E apesar disso, ele ainda é fabricado pela grande empresa europeia e é exportado para vários países. O uso do glifosato também é super controverso. Ele é o agrotóxico mais usado no mundo e é responsável por casos de câncer e também deformidades. Nos Estados Unidos, valores altos de indenização já foram garantidos pela justiça para as pessoas que tiveram problemas de saúde por causa desse agrotóxico. A utilização do glifosato na União Europeia era para ter sido proibida a partir de 2018, mas ela segue permitida até o final de 2023. É uma luta entre os interesses econômicos das empresas, a proteção da população e a preservação da biodiversidade. Quem você acha que geralmente vence? E esses produtos que eu acabei de te falar, eles são só alguns exemplos de agrotóxicos que são vendidos por aí. Mas não existem só eles, existem centenas de outros tipos. Daria para eu ficar o dia todo falando sobre eles. E muitos dos estudos sobre a segurança desses pesticidas são feitos, adivinha por quem? Pelas próprias empresas que produzem eles. E a maior parte
é confidencial. Aí a gente não tem como saber certinho os resultados ou se o estudo é realmente confiável. Enquanto isso, milhões de brasileiros, incluindo eu e você, estamos expostos a um coquetel de agrotóxicos na nossa água da torneira, substâncias que nunca foram testadas e que os efeitos permanecem desconhecidos. E já encontraram um agrotóxico na água da chuva, no leite materno. É desesperador, minha gente. Inclusive, os grupos de estudiosos sobre esse tema, eles defendem que os pesticidas não aprovados para uso nos seus países de origem, que eles também não devem ser exportados para outras nações. Algo extremamente justo, né? É o famoso pimenta no c... dos outros é refresco. A França foi o primeiro país do mundo a tomar uma atitude para mudar essa situação. O país proibiu a exportação de produtos que são proibidos em solo francês para outros países. Ah, valeu, hein, França? Amigona! E olha só que interessante, as empresas químicas europeias entraram com uma ação conjunta contra essa medida da França, mas não tiveram sucesso, porque o Tribunal Constitucional francês manteve as proibições. A Suíça foi o segundo país do mundo a impor uma proibição de exportação muito similar ao que a França fez. 5 pesticidas particularmente perigosos, incluindo a atrazina, que frequentemente é usada aqui no Brasil, são proibidos de serem produzidos e exportados pela Suíça desde janeiro de 2021. Todo mundo sabe que a gente precisa produzir alimentos, movimentar a economia, mas a gente também precisa de qualidade ambiental, que é totalmente necessária para a produção desses alimentos. Aqui no Brasil, a gente tem uma ciência forte. A gente pode gerar outros modelos de desenvolvimento agrícola e outras formas de prevenção a essas pragas. Uma alternativa para combater essas pragas seria justamente a utilização de bioinsumos, que são produtos elaborados utilizando bactérias, fungos e outros micro-organismos. Esses compostos, eles agem apenas no organismo-alvo, aquele que precisa ser combatido, sem impactar diretamente o meio ambiente e a saúde humana. Muitas grandes plantações já usam esses bioinsumos em grande escala, mas é óbvio que os agrotóxicos convencionais são mais acessíveis e são facilmente encontrados. E é exatamente por isso que o desenvolvimento desses bioinsumos precisa de mais investimento para que ele possa ser popularizado. E o Brasil tem muito potencial para se desenvolver nessa área. Agora, precisa botar dinheiro na ciência, né? Porque sem verba, sem pesquisa, sem avanço. Outra coisa importante é a redução da quantidade de agrotóxicos convencionais nas plantações. Muitas vezes, eles são aplicados apenas para a prevenção das pragas, mesmo que elas não estejam naquele local. Então, outra solução eficiente para reduzir o uso desses produtos é fazer o monitoramento adequado das plantações. Tem praga, usa, não tem, não usa. Porque se você tiver informações precisas sobre quais insetos ou fungos estão atacando as plantações, é mais fácil tomar decisões melhores e usar uma quantidade menor de agrotóxicos, somente aquilo que for necessário. Hoje em dia também já existem tecnologias, sistemas, softwares e equipamentos que são utilizados para monitorar a saúde das lavouras. E com investimentos em pesquisa e desenvolvimento de novas tecnologias, isso pode melhorar ainda mais. Além disso, a gente precisa cobrar dos governantes melhorias nos programas de tratamento de saúde dos trabalhadores rurais, além de cobrar uma fiscalização ativa do uso desses agrotóxicos. E é claro, né? Retirar do mercado brasileiro os agrotóxicos que já estão banidos em outros países, com base nos estudos científicos que já existem. Maravilha! Me conta aqui nos comentários se você já tinha parado para refletir sobre esse problema. Ha! Dona Europa! Ah, sou boazinha, sou exemplo pra todo mundo. Ah, você não me engana não, Dona Europa. No mais, desnecessário dizer que foi um grande prazer estar aqui com vocês. Deixa um joinha pra valorizar o profissional da educação. Um grande abraço, tchau!